Olá pessoal, e nesse vídeo nós vamos resolver questões a respeito do descritor 29, cujo objetivo é resolver problema que envolva variações proporcionais diretas ou inversas entre grandezas. A primeira questão diz o seguinte: um muro foi construído em 5 dias por 6 operários. Quantos operários a mais seriam necessários para construir esse muro em 3 dias, trabalhando a mesma quantidade de horas por dia que os outros operários? Então, muito bem. É importante que você faça uma tabela. Então, aqui nós temos aqui o número de dias e nós temos a quantidade de operários. Primeiramente, foram 5 dias necessários e foram utilizados 6 operários. Eu quero saber quantos operários a mais eu vou precisar, ou seja, se é a mais, então eu já tenho 6, eu vou querer uma quantidade a mais, que eu vou chamar de x, seriam necessários fazendo esse trabalho em 3 dias. Agora observe o seguinte, eu vou colocar uma seta aqui virada para baixo, para a gente comparar as grandezas, certo? Então, se 6 operários eu fiz o trabalho em 5 dias, 6 mais x operários fizeram o trabalho em 3 dias. Observe que a quantidade de dias diminuiu. É porque eu aumentei a quantidade de operários, não é verdade? Então, se eu aumento a quantidade de operários, eu diminuo a quantidade de dias. Então, aqui as grandezas elas são inversas. Uma aumentou em uma proporção e a outra diminuiu na mesma proporção. Então, você vai organizar da seguinte maneira. Ó. Você vai pegar e vai colocar 6 está para 6 mais x, assim como 3 está para 5. Fazendo aí um meio pelos extremos, nós vamos obter 3 que multiplica 6 mais x igual a 6 vezes 5 dá 30. Distribuindo aí, nós vamos obter 3 vezes 6 dá 18, mais 3 vezes x é 3x, igual a 30. Passando 18 subtraindo, nós vamos obter 3x igual a 30 menos 18 dá 12. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, aqui nós vamos obter que x é igual a 12 dividido por 3, que é 4. Ou seja, eu vou precisar de 4 operários a mais para realizar esse mesmo serviço em apenas 3 dias. Alternativa A. A questão número 2 diz o seguinte: um agricultor, para alimentar seus 60 caprinos por um mês, gasta 40 sacos de ração. Com a seca prolongada no Piauí, ele precisou vender 1/4 dos seus caprinos. Quantos sacos de ração serão utilizados para alimentar o restante dos animais que sobraram no período de um mês? Então, muito bem. Então, vamos lá para a solução. Primeiramente, você vai fazer 1/4 de 60. O dia aqui representa a multiplicação, então nós vamos ter 1/4 vezes 60. Isso daqui é igual a 15. Então, veja que foram vendidos 15 caprinos. Se ele vendeu 15 caprinos, então ele tinha 60 menos 15, ele ficou com apenas 45 caprinos. Então, agora vamos montar a nossa tabela para fazer a regra de 3. Então, veja o seguinte. Vamos colocar aqui os caprinos. Vamos colocar aqui os sacos. Observe que com 60 caprinos ele utilizava 40 sacos. Agora ele tem 45 caprinos. Quantos sacos ele vai utilizar? Da mesma maneira, vamos colocar aqui uma seta. Se com 60 caprinos ele utilizava 40 sacos, com 45 caprinos ele vai utilizar mais ou menos sacos. Obviamente ele vai utilizar menos sacos de ração, não é verdade? Então,
Se eu estou diminuindo a quantidade de caprinos, eu tenho que diminuir a quantidade de sacos. Então, as grandezas aqui, ó, são diretamente proporcionais. A setinha também é para baixo. Então, organizando, nós vamos obter que 40 está para x, assim como 60 está para 45. Cancelando aqui esse zero com esse zero, nós vamos obter aqui 4 está para x, assim como 6 está para 45. Fazendo aí o meio pelos extremos, nós vamos obter 6x é igual a 4 vezes 45 dá 180. E dividindo aí o 180 por 6, nós vamos obter x igual a 30. Então, x é a quantidade de sacos que serão utilizados de ração para 45 caprinos durante um mês. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B de bola. Para finalizar, a terceira questão que diz o seguinte: a diretora de uma escola resolveu durante as férias de julho pintá-la. Por esse motivo, contratou 6 pintores, que trabalharam por 15 dias, trabalhando 8 horas por dia, para concluir a pintura completa do prédio escolar. Quantos pintores serão necessários para fazer o mesmo serviço em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia? Então, muito bem. Então, vamos lá para a nossa solução. Vamos fazer aí a nossa tabela. Então, observe aí que nós temos o número de pintores. Então, vamos colocar aqui pintores. Vamos colocar o número de dias. E vamos colocar o número de horas trabalhado por dia. Inicialmente eram 6 pintores, trabalharam por 15 dias, 8 horas diárias. A questão quer saber se fossem trabalhados 10 dias, 6 horas diárias, quantos pintores seriam necessários? Então, quantos pintores seriam necessários para fazer o mesmo serviço em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia? Observe que aqui é uma regra de 3 composta, mas você vai resolver com a mesma ideia. Vamos colocar a setinha aqui para baixo para a gente comparar. Vamos comparar aqui primeiramente com essa segunda coluna. Se 6 pintores concluíram o trabalho em 15 dias, para concluir esse trabalho em 10 dias, eu vou precisar de mais ou menos pintores. Obviamente, eu vou precisar de mais gente para concluir o trabalho em menos dias. Ou seja, se eu estou reduzindo a quantidade de dias, eu tenho que aumentar o número de pintores. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Se 6 pintores trabalhando 8 horas por dia conseguiram concluir o trabalho, se eu reduzir a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu vou precisar de mais pintores. Ou seja, eu estou reduzindo a quantidade de horas trabalhadas para concluir o trabalho, então eu vou precisar de mais gente. Então, essas grandezas também são inversamente proporcionais. Então, organizando, vai ficar 6 está para x, assim como 10 está para 15, vezes 6 está para 8. Então, aqui a gente pode cancelar esse 6 com esse 6. Então, nós vamos ter 1 dividido por x é igual a 10 dividido por 15 vezes 8 é 120. Simplificando aqui o 0 com 0, nós vamos obter que 1 dividido por x é igual a 1 dividido por 12. Então, 1 igual a 1, x igual a 12. Então, x aqui é igual a 12. Ou seja, eu vou precisar de 12 pintores para terminar o serviço em 10 dias, trabalhando apenas 6 horas por dia. Alternativa C. Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido as questões e até o próximo vídeo.